Olá! Nesta aula vamos introduzir o conceito de limites, mais especificamente de limites de funções. Tá. Então, o primeiro exemplo, para a gente contextualizar o que quer dizer essa questão de limite de funções, a gente pode olhar para o problema da reta tangente. Primeiro, o que é uma reta tangente, né? Pensa numa reta tangente, pensa primeiro numa circunferência, né? Você tem aqui uma circunferência, deixa eu desenhar aqui de novo. Você tem uma circunferência, e aí o que você faz? Você pega na circunferência, pega uma reta que encontra a circunferência, mas encontra apenas em um ponto, tá? Então, eu vou passar uma reta que passa nesse ponto e só passa em um ponto da circunferência, tudo bem? Então, você pode ver por aqui, é como se fosse uma espécie de inclinação e a nossa circunferência, se você pensar como uma esfera, ela rola em cima dessa reta, tá? Então, todo ponto de contato que a esfera tem, a circunferência nesse caso, tem com essa reta é um ponto só, tudo bem? Nesse caso, a gente diz que essa reta azul aqui é uma reta tangente à circunferência, tudo bem? Qual que é a característica principal? Porque encontra a circunferência em apenas um ponto. Tá? Seria diferente se eu fizesse alguma coisa assim, né? Tá. Por exemplo, essa outra reta que eu desenhei, ela encontra a circunferência nesse ponto e encontra a circunferência nesse ponto. Tá? Então ela não é o que é chamado de uma reta tangente. Então aqui fica fácil de ver, né? Fácil de interpretar o que é uma reta tangente. Então a gente pode guardar como uma ideia do que é uma reta tangente. Pensando na circunferência, é uma reta que encontra a circunferência em apenas um ponto, tudo bem? Então, isso aqui é uma reta tangente. Se eu quiser desenhar uma outra reta, por exemplo, isso aqui seria uma outra reta tangente, tá? Então, é uma reta que vai encontrar a sua circunferência em apenas um ponto, tudo bem? Só encontra em um ponto. Então, essa é a ideia de reta tangente na circunferência, tá? O que estamos interessados, né? Aqui nesse exemplo, são retas tangentes aos gráficos das funções. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para nossos slides. Por exemplo, né? Aqui eu tenho lá a nossa função x ao quadrado. O gráfico da função x ao quadrado está aqui em vermelho. Tudo bem? Então eu peguei nessa nossa. Peguei aqui no nosso gráfico da função x ao quadrado, peguei um pontinho, esse pontinho azul. Tudo bem? Aí, legal. Tô com esse pontinho azul. Aí, o que eu quero? Eu quero determinar a reta tangente ao gráfico vermelho, né? Ao gráfico aqui que está em vermelho, no pontinho azul. Ou seja, eu queria determinar uma reta, essa reta que está aqui, a reta verdinha. Tudo bem? Quero determinar quem é essa reta verde. Legal. Bom, o que a gente tem, né, para determinar essa reta verde? Aqui eu já desenhei ela, né? Mas como que de fato a gente consegue determinar quem é essa reta, né? Em particular, como fazer o desenho. Aqui eu já coloquei para vocês o desenho feito, mas pensa no problema de a gente ter que desenhar essa reta tangente. O que a gente precisa para desenhar essa reta tangente? Para começar, né? Como é uma reta, para desenhar uma reta, o que seria suficiente para a gente? Seria suficiente o ponto. Aí legal, porque o ponto a gente já tem, né? Que é esse pontinho azul. Então, o ponto a gente tem. Mas a gente precisa de mais uma informação a mais. Que seria o quê? A gente precisa da inclinação dela. Tudo bem? Então, se tiver o ponto e a inclinação, ok, a gente consegue desenhar, definir exatamente quem é essa reta que está aqui. Mas a gente só tem um ponto, tudo bem? Só tem esse ponto aqui azul. Tá? A gente não consegue, né, determinar. A gente tem esse ponto azul, e aí pensando naquela ideia de reta tangente como a reta que vai intersectar a curva em apenas um ponto, eu não posso ter outro ponto que seja do gráfico da função, né? Porque se a reta passar nesses dois pontos, aí já não é uma reta tangente. Legal, então, o que eu preciso aqui? Eu preciso
o ponto eu já tenho, mas eu precisaria achar a inclinação, né? Inclinação, só para ficar claro, o que seria inclinação? A inclinação é a inclinação referente ao eixo horizontal, tudo bem? Você pode falar que é inclinação em relação ao horizonte, né? Então, aqui já está. Você pensa no eixo aqui das abscissas. A inclinação que eu estou falando é esse ângulo que faz aqui. Faz entre a reta. Opa. A inclinação que faz entre a reta, né? Entre a sua reta verdinha e o eixo das abscissas, tá? Então, eu não sei ainda quem é esse θ. O que eu tô querendo, o que eu tô frisando é que eu já tenho o ponto, né? Que esse ponto azul, eu já sei quem ele é, né? Porque eu quero que a reta passe nesse ponto. Se eu conseguisse a inclinação dessa reta, pronto, eu já teria a minha... Já conseguiria definir quem é essa retinha verde. É como eu escrevo aqui, né? Para determinar a reta tangente, a gente precisa de um ponto, né? No qual a reta tangencia. Aí esse aqui é legal, a gente já tem, né? Porque a gente quer que seja, por exemplo, nesse caso, a gente quer que seja o pontinho azul. Mas a gente precisa da inclinação, né? Precisa pelo menos da inclinação para conseguir desenhar a reta. A inclinação da reta. Aí vamos só lembrar um pouco o que é, como é que a gente obtém uma inclinação da reta, né? Como a gente obtém a inclinação de uma reta? A ideia é a seguinte, né? Vamos usar um pouco de trigonometria que vimos lá na aula passada, né? Então aqui você tem os eixos cartesianos, né? Aqui é o x, aqui é o y, e você tem uma reta lá. Vou desenhar uma reta, sei lá, alguma coisa assim, tá? Vamos desenhar assim. Aí o que a gente faz para encontrar a inclinação dessa reta? Um jeito seria assim. Já que eu já tenho essa reta, eu faço assim, eu pego dois pontos dela. Então eu vou pegar esse pontinho aqui. Pegar esse pontinho aqui, tá? Eu vou pegar um outro ponto qualquer da reta diferente, que seria esse ponto aqui. Pega dois pontos, tá? Pegou dois pontos quaisquer da reta. Aí como é que eu faço para determinar o que eu estou chamando de inclinação da reta? Eu tenho esses dois pontos, né? Aí o que eu faço? Usando esses dois pontos, eu faço um triângulo retângulo aqui. Faço um triângulo retângulo. Vejo quem são as projeções desses elementos aqui. Tá? Então, eu vou supor que esse ponto aqui, o primeiro ponto aqui, esse primeiro ponto tem coordenadas x0, y0. E esse segundo ponto aqui eu vou supor que tem coordenadas x1, y1. Tudo bem? Então, ó, esse pontinho vermelho está na altura y1, e esse outro pontinho vermelho aqui está na altura y0. Então, esse tamanho aqui, ó, esse comprimento aqui vai ser y1 menos y0. Tudo bem? Esse daqui, esse comprimento que está aqui, então, essa medida aqui é o x1 e essa medida aqui é o x0. Então, esse aqui é o x1, né? E esse aqui é o x0. Então, aqui também eu tenho y0 e y1, tá? Então, a distância entre x1 e x0 vai ser x1 menos x0. Tudo bem? Aí, o que eu faço para tentar determinar quem é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Eu posso usar aquelas relações trigonométricas que vimos na aula passada. Tudo bem? Em particular,
alguma coisa que vai relacionar esses dois catetos aqui é a tangente, né? Então, a tangente de alfa é igual a y menos y0 sobre x1 menos x0. Tudo bem? Então, qual que é a inclinação dessa reta azul? A inclinação dessa reta azul você pode dar pela tangente do ângulo, onde a tangente do ângulo você faz o quê? Você olha a diferença das segundas coordenadas, né? Coordenada y, e divide pela diferença das coordenadas do eixo x. Tudo bem? Então, a gente consegue determinar a inclinação de uma reta através da tangente dela. E quando você tem uma reta, você pegou dois pontos, né? O x0, y0, x1, y1. Você faz a diferença dos elementos que estão na segunda coordenada e divide pela diferença dos elementos que estão na primeira coordenada. Tudo bem? Então, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Ok? Então, a gente consegue determinar a, a inclinação, né, de uma reta através de... Se eu conseguir dois pontos dessa reta, eu consigo achar uma inclinação dessa reta. Tudo bem? Mas é isso. O que é bem interessante observar? Você precisa de dois pontos, né? Como eu peguei aqui, eu peguei esse ponto aqui da reta e esse ponto aqui da reta. Você precisa de dois pontos. Vamos olhar no nosso problema lá. No nosso problema inicial, a gente só tem um ponto. Tudo bem? Um ponto. Então, a gente só tem um ponto. Então, como é que faz para a gente encontrar a inclinação? Se a gente só tem um ponto. Então, por enquanto, não dá. Porque, como vimos, né? Para essa inclinação da reta, a gente precisa de pelo menos dois pontos para fazer essa continha aqui. Aí, qual que é a ideia? A ideia é assim. Tudo bem. Precisamos de dois pontos. Então, um ponto é esse azul aqui e um ponto é esse laranjinha que está aqui. Tudo bem? Tá. Mas aí vocês podem argumentar comigo. Ah, mas professor, isso aqui, essa reta que você desenhou agora aqui, não é reta tangente. Tá? Não é a reta tangente. Por quê? Porque, ué, tá pegando dois pontos, né? Tá pegando no ponto azul e no ponto laranja. Tudo bem? Não é. Mas, ó, aí que vem a ideia, né? Que é a ideia de fazer a aproximação, tá? Então, a gente pegou esse ponto aqui, é o ponto 1, tá? Esse aqui é o ponto de coordenada x igual a 1. E aí esse ponto laranja aqui é o ponto de coordenada que ele vai pegar aqui vai ser no 1.7, tá? Vai ser o x0 de coordenadas de 1.7, tá? Por que você está fazendo isso? Porque eu sei que são esses pontos, tá? Então eu sei que essa função é minha função f de x igual a x ao quadrado. Então aqui, ó, aqui, opa, esse ponto azul ele tem coordenadas 1 e 1, tudo bem? E esse ponto verde vai ter coordenadas, então aqui ele vai ter coordenada, esse ponto que está aqui é o ponto 1 e 1, e esse aqui vai ser o ponto de coordenadas 1.7, tá? E 1.7 ao quadrado. Bom, então eu tenho dois pontos, fiz essa reta. Essa reta não é a reta tangente, porque, como vimos ali no começo da aula, a reta tangente você quer que encontre o seu gráfico apenas em um ponto, tudo bem? Mas aí você pegou esse ponto 1, que é onde você quer que passe a sua reta tangente, pegou outro ponto, 1.7, e viu qual que era o ponto referente no seu gráfico, né, que é esse ponto laranjinha, e traçou uma reta. Legal, essa não é a reta tangente. Mas aí qual que é a ideia, né? Essa reta aqui, como eu tenho dois pontos, eu consigo calcular a tangente dela, né? Porque eu tenho dois pontos, então eu uso essa expressão aqui, eu consigo encontrar qual que é a inclinação dessa reta, que inclusive está desenhada aqui, só. Inclusive eu escrevi aqui, ó. Se você fizer a continha,
A inclinação dessa reta verde é 2,7. Quer dizer, o tangente do ângulo, né, é igual a 2,7. Qual que é a ideia, né? Então, qual que é a ideia que dá origem ao conceito de limite, né? A ideia é fazer aproximação. Essa reta verde não é a reta tangente. Só que o que você faz? Você pegou esse ponto aqui, certo? E aí deu essa tangente aqui, tangente do ângulo deu 2,7. Vai pegando esse pontinho aqui laranja cada vez mais perto do seu pontinho azul. Tudo bem? Vai pegando cada vez, cada vez você vai pegando esse pontinho laranja mais perto do seu pontinho azul e vai traçando as setas. E cada vez que você traça uma reta, você vê quanto é que fica essa tangente aqui. Tudo bem? Né? Então, por exemplo, ó, então tá aqui. Então, primeiro eu peguei essa imagem, né? Deixa eu só. Primeiro tá aqui, né? Eu peguei esse ponto aqui, deu a tangente e deu 2,7. Aí acontece, pega o ponto, na verdade, um pouco mais próximo. Ó, ficou um pouquinho mais próximo. Tangente foi para 2,5. Tudo bem? Tá? E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que você vai andando com essa bolinha aqui para cá, mas cada vez mais perto da bolinha azul e vai fazendo as setas tangentes. Desculpa, e vai traçando as setas. E a ideia, qual que é a ideia? A ideia é que quando você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, e quando, vamos dizer assim, no limite, né? Aí já usando a palavra, no limite, quando a bolinha laranja estiver em cima da bolinha azul, você vai ter a ideia de que você vai ter a sua reta tangente, na verdade, né? Porque essas setas que você está passando aqui sempre intersectam dois pontos, né? O azul e o laranja. Se o azul e o laranja ficarem coincidirem, né, for o mesmo ponto, então a reta que você está obtendo vai ser uma reta que passa apenas de um ponto. Passa apenas de um ponto do gráfico, que é a reta tangente. E quando você calcular, você vai ter a sequência desses ângulos aqui, dessas tangentes. A ideia é que que esses números daqui que você vai obtendo vão chegar num ponto que vai te dar a inclinação da sua reta. Tudo bem? Fiz uma animação aqui para a gente ver qual que é a ideia. Vamos olhar essa ideia, né? Essa ideia que eu falei para vocês da bolinha ir cada vez indo mais perto, de uma forma animada. Acho que aí vai ficar bem legalzinho. Tá, então essa aqui é a ideia que eu estava comentando para vocês, né? Então assim, né? Vou começar. Você começou lá com a bolinha lá em cima, ele vai descendo e cada vez você vai traçando o gráfico, tá vendo? Você vai vendo que a reta vai cada vez descendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, tá vendo? Até chegar um ponto que a bolinha laranja está em cima da bolinha azul. E quando isso acontece é quando você tem de fato a sua reta tangente. E o legal é que acontece? Você vai vendo que as tangentes que vão caindo, ó, 2,7, 2,6, 2,5, 4, 3, 2, 1 e chega perto do 2, né? Então o que isso tá meio que dizendo para vocês? Tá dizendo que à medida, né, que a bolinha aqui vai vindo mais para perto, ou seja, à medida que essas setas vão se aproximando da sua reta tangente, o ângulo dela vai cada vez chegando mais perto de que número? Do 2. Tudo bem? Então a bolinha vai caindo, você vai fazendo essas aproximações de retas, que não são a tangente, mas à medida que a bolinha vai chegando cada vez mais perto aqui do pontinho azul, essas retas vão ficando cada vez mais próximas da reta tangente. E o que é legal, né, quando a gente vai ver a questão de limite, que é assim, os ângulos, tá vendo? As tangentes vão decaindo, e aqui tá dando a impressão pra gente que quando a bolinha amarela ficar em cima da azul, é quando a tangente é 2. Tudo bem? Aqui tá um pouco rápido, né, mas percebo que quando a bolinha laranja cada vez vai chegando mais perto da azul, vai ficando mais próximo de 2. E dá pra gente dar a entender que quando a bolinha laranja fica em cima do azul, a tangente é 2. Tudo bem? Ou seja, você está incluindo que você está, por aproximação, inferindo que a inclinação da sua reta tangente é 2. Tá? Aqui tem aqui é um outro caso que eu posso fazer também a aproximação da bolinha subindo até a bolinha azul. Você vê também que acontece a mesma coisa. Aqui ó, a inclinação começa abaixo, né?
tangente igual a 1. Mas de mesma forma, agora esse valor vai crescendo, tá vendo? Até chegar numa coisa que você acredita que seja 2, tá? Tá vendo? A bolinha vai subindo aqui, a inclinação da reta vai aumentando, até chegar no limite, né? Quando a bolinha laranja está em cima da azul, que vai dar, você pode estar inferindo que a tangente vai ficar sendo igual a 2. Tudo bem? Então, essa é a ideia, né, esse, vamos dizer assim, um espírito dessa ideia de limite, né? Você vai fazendo aproximações e aproximações, de tal forma que quando, em certo sentido, você chega até o limite que você obtém é o resultado que você queria, né? Tudo bem? Então a gente pode dizer que a inclinação da reta tangente, por esse exemplo que a gente está fazendo aqui, a inclinação da reta é 2. Tudo bem? E é legal, porque você tem um ponto, tem inclinação, então você conseguiria desenhar agora a sua reta tangente. Tudo bem? Então esse vamos dizer assim, um espírito, né, dessa noção de o que é limite, né? O limite. Então aqui o limite, né, desse valor aqui de tangente, o limite quando a bolinha laranja fica próximo da bolinha azul, né? Ou seja, quando a bolinha laranja tende à bolinha azul, o valor dessa expressão tende a 2, tá? Então isso é isso que guarda esse conceito de limite, né? Nesse problema aqui de reta tangente. Tá. Uma outra, um outro emprego agora um pouco mais relacionado à nossa vida real, né? De limite, uma coisa que no sentido assim que aparece mais claramente é a questão do velocímetro do carro, tá? Então, vocês estão fazendo ou fizeram, né, lembrar lá das aula de física, que o que é assim, a gente sempre consegue calcular de forma bem rápida. A gente consegue calcular a velocidade média, tudo bem? A gente consegue calcular a velocidade média. Então lembra que lá nas aulas de física lá do ensino médio, ou mesmo agora que vocês estão revisando, então geralmente você tem uma coisa chamada posição, né, que é uma função do tempo, tá? Posição geralmente chamado de S de t, tá? Isso aqui é uma função que você coloca aqui t, que é um instante de tempo, é uma função, você calcula lá o valor te dá a sua posição naquele instante, tá? E aí, provavelmente vocês estão revisando na parte de física, ou pelo menos lembro lá nas aulas de física do ensino médio, tinha uma coisa chamada velocidade média. Vou escrever assim, velocidade média entre... vamos escrever assim, entre t igual a 0 e... Tá, t igual a 0... no instante t igual a 1 e t igual a 2. Aí lembra como é que era a continha lá que você fazia? O que você tinha que fazer? Você tinha que pegar qual que foi a distância que você percorreu no instante de tempo de t igual a 1 a t igual a 2 e dividir pelo tamanho de tempo, né? Que é 2 menos 1 que vai dar 1. Tudo bem? Então pensa em S de t em quilômetros, né? Por exemplo. E t tempo aqui em horas. Minutos, vai. Pensa aqui em metros, vai. Metros para ficar mais... Não, tudo bem, vai. Quilômetros e aqui em horas. Aí então, esse de te dá a posição em quilômetros e você queria saber, por exemplo, a velocidade média no percurso de t igual a 1 a t igual a 2. O que você fazia? Era aquele ΔS, né? É o ΔS sobre ΔT. Tudo bem? O que é o ΔS? O ΔS é o S de 1, S de 2. A variação de espaço que você teve, né? Dividido por 2 menos 1. Tá? Isso aqui te dava a velocidade média nesse percurso. Tá legal? Então, ele te dá a velocidade média que você teve durante um percurso. Percurso que vai de t igual a 1 até t igual a 2 horas. Tá? No instante t igual a 1 hora, depois t igual a 2 horas. Aí
você olha para o velocímetro aqui, o velocímetro está sempre variando aqui, quando você está andando com o carro, né? Ele está sempre variando o ponteiro. Qual que é a diferença da velocidade média para o que está marcando ali no velocímetro? A diferença é que o velocímetro ele não te dá uma velocidade média, né? Ele te dá a velocidade exata naquele instante. Tudo bem? Naquele instante que você está olhando e você olha o ponteiro do velocímetro, ele te dá para você a velocidade exata, ou mais especificamente, a velocidade instantânea. Naquele momento que você olha, ele está te dando a velocidade instantânea. Mas aí você olha aqui, você sabe calcular a velocidade média, tem essa questão aqui de velocidade instantânea, né? Como é que isso é calculado, né? Como é que, sabe, qual que é, como isso é calculado? O que seria a velocidade instantânea, né? A velocidade naquele horário. A gente sabe a velocidade média. Velocidade média você precisa de 2 instantes de tempo, né? O que seria a velocidade? Velocidade instantânea em t igual a 1. Né? O que seria essa velocidade instantânea, né? Então, o que ela quer dizer assim pra gente é a velocidade exatamente quando t for igual a 1 hora. Exatamente naquele ponto t igual a 1 hora. Ou seja, se você tivesse com um carro, você está dirigindo com um carro, né? Então esse S de t você pode supor que é o seu deslocamento usando um carro. Aí você está fazendo seu percurso, então você começou em t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2 e t igual a 3 até você chegar ao seu percurso final. Isso aqui que eu estou chamando de velocidade instantânea em t igual a 1 é assim, qual será que era a marcação do seu velocímetro passado exatamente 1 hora? Chegou 1 hora, passou 1 hora de viagem, você olha lá no seu velocímetro, o que será que estava marcando lá? Como é que a gente faz essa conta, né? A gente sabe fazer velocidade média. Mas velocidade média, ó, você precisa de 2 pontos, né? Você precisa de 2 pontos. Aqui na velocidade instantânea, eu só tenho um ponto. Só tenho um ponto. Como é que faz? Como é que a gente faz nessa situação, né? O que seria essa ideia? Aí, de novo, a gente aplica essa ideia, uma coisa parecida que a gente fez com a tangente, só que a gente faz aqui por caso de velocidade instantânea. O que você vai fazer assim? Ó, velocidade instantânea, a velocidade exatamente em t igual a 1, por enquanto é uma coisa meio obscura, não sei o que é. Eu sei calcular velocidade média, tudo bem? Então eu sei calcular a velocidade média de t igual a 1 a t igual a 2, tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? A gente faz uma coisa parecida com o que a gente fez com o problema da tangente. Beleza, eu sei calcular a velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 2, tudo bem? Ah, mas eu também sei calcular, vou colocar aqui, né, velocidade média, vou colocar assim, eu sei calcular, vou escrever assim, ó, 1.5. Eu sei calcular também a velocidade média entre um instante de tempo 1h30 até de 1 a 1h30, tá? Então o que eu escrevi aqui? Eu sei, isso aqui é a velocidade média do percurso que vai de t igual a 1 até t igual a 1.5, que é referente a 1h30. Isso aqui eu sei calcular. Tudo bem? Porque isso aqui é uma velocidade média. Ah, legal. Você sabe calcular isso? Sei. Então você também sabe calcular a velocidade média de 1.1, que vai ser o S de 1.1 menos o S de 1 dividido por 1.1 menos 1. E aí eu acho que vocês já estão pegando a ideia. O que você vai fazer? Você sabe calcular a velocidade média de t igual a 1 até t alguma outra coisa. A gente faz a mesma ideia da tangente. Calcula para t igual a 2 aqui, t igual a 1 e t igual a 2. Depois calcula para t igual a 1 a t igual a 1,5. Depois vai diminuindo. Calcula de t igual a 1 a t igual a 1.1. E aí você vai diminuindo. Calcula de t igual a 1 a t igual a 1.01. E aí você vai cada vez diminuindo. No final, esses valores aqui, esses valores vão indo, igual que a gente estava vendo ali para a reta tangente, vai convergir para um valor. E esse valor é o que você vai definir como a velocidade instantânea
para t igual a 1. Tudo bem? De novo, a mesma ideia, né? A mesma ideia a mesma ideia que a gente teve para tangente. Por que na verdade, por que é a mesma ideia? Porque o problema é o mesmo, né? Porque é assim, o problema é o mesmo, na verdade, né? Você vai fazer assim, ó. Ó, você tem lá o seu plano cartesiano. Aí aqui, em vez de você chamar de S, eu vou chamar aqui de Y, eu vou chamar de S. S é a posição, tá? Inclusive, você só vai ter tempo positivo, né? Então, vamos só colocar assim. Aí, aquela S é uma função. Você pode plotar o gráfico dela, né? Então, o S, você vai fazer aquele negócio lá. Eu não sei como é que ele é, né? Deixa eu desenhar deixa eu colocar um pouquinho mais simples pra gente. Esse é o S, tá? Então, aqui é o tempo, tudo bem? E olha o que você está fazendo, ó. Se você pegar... então, eu vou chamar aqui de t igual a 1 aqui, vai. T igual a 1 aqui. Esse é o tempo igual a 1. Aí você está pegando esse ponto aqui, né? Olha como as coisas são... Daquele problema de tangente que a gente começou a aula, que parecia um problema assim, tá, meio que puramente teórico, a gente vê que aquele problema, na verdade, se encaixa num problema que é real, né? A gente quer entender como é que funciona um velocímetro. Sabemos ali como é que calcula a velocidade média. Mas olha que coisa interessante, né? Aí você quer... Então tá aqui, essa aqui é o gráfico da sua posição. E você está no tempo t igual a 1. Você quer calcular a velocidade média desse ponto. Tudo bem? Mas começamos assim, ó. Começamos pegando ali um t igual a 2, né? Calculando a velocidade média. O que era a velocidade média? Olha que coisa interessante. A velocidade média, você tinha que ir lá. A velocidade média, ó, aqui vai ser o S de 2, né? Aqui vai ser o S de 1. Olha que coisa legal. A velocidade média que você calculou é assim, né? Como é que era a velocidade média? Era o S de 2 menos S de 1 dividido por 2 menos 1. Ou seja, olha que legal, né? É essa distância, né? S de 2 menos S de 1 dividido por 2 menos 1. O que essa fração aqui representa? É o ângulo, é o tangente. Essa expressão que a gente viu lá da velocidade média era assim, né? Era o S de 2 menos S de 1 dividido por 2 menos 1, né? Isso aqui é exatamente a tangente, né? Tangente da reta que passa por esses dois pontos. Opa. Eu não vou conseguir girar. Opa. É difícil passar uma reta aqui. Tá? Ele é exatamente a tangente desse ângulo que está aqui, dessa reta. Tudo bem? É exatamente a tangente do ângulo dessa reta que está passando. O alfa eu desenhei ali meio estranho, né? Mas o alfa, na verdade, é esse ângulo aqui. Tudo bem? Então, o que você está fazendo, na verdade? Na verdade, você tem lá a sua função de posição. O que você está calculando? A velocidade média. Na verdade, a velocidade média te dá a tangente do ângulo de uma reta que está passando nos dois pontos que você determinou. E o que é legal? Que então a velocidade instantânea na verdade, a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto 1. Tudo bem? Então, essa ideia que a gente teve aqui, nessa ideia, vai calculando a velocidade média partindo do ponto t igual a 1 para um ponto t igual a, nesse caso, 1.5, depois de 1.1, depois de 1.01, com a ideia de esses valores vão ficar cada vez mais próximos da sua velocidade, que quer chamar de velocidade instantânea
no tempo t igual a 1. Mas você vê que fazer esse processo, na verdade, é pegar essa bolinha vermelha, deslizar aqui no gráfico no gráfico da função, e calculando as setas tangente, e calculando a tangente dessas setas, e vamos dizer assim, no limite ele vai chegar na inclinação da sua reta tangente. Tudo bem? Então, o que seria essa velocidade instantânea no tempo t igual a 1? Isso aqui, na verdade, Isso aqui, na verdade, a gente viu que isso aqui é a tangente ao gráfico de S em t igual a 1. Tudo bem? Então, podemos pensar no velocímetro que ele está marcando aqui, dando a velocidade instantânea. Então, a velocidade naquele momento. Mas o que é velocidade naquele momento? A velocidade naquele momento é a tangente da inclinação da sua reta tangente naquele ponto. Tudo bem? No ponto, nesse caso aqui, t igual a 1. Tudo bem? Então, começamos, né, com aquele problema abstrato de determinar uma reta tangente. Mas vocês veem que ele já tem uma aplicação direta, que é a questão da velocidade instantânea, né? Que é aquela velocidade que o velocímetro do carro mostra, tudo bem? Porque sabemos calcular a velocidade média, tudo bem? Mas essa continha aqui, a gente viu que essa velocidade média aqui, na verdade, é a inclinação dessa retinha azul, né? Então, t igual a 1 e t igual a 2. A gente viu que essa conta aqui, ó, a gente nota que é a tangente do ângulo dessa reta azul. Então, se você pegar essa bolinha vermelha e ir andando aqui no gráfico da função até chegar no ponto, nesse pontinho que está aqui embaixo, você vai calculando as tangentes dessas setas. No final, quando você essa bolinha aqui chegar aqui nessa bolinha, as duas bolinhas coincidirem, esse valor que você chegou aproximando vai te dar a velocidade instantânea em t igual a 1, tudo bem? Ou seja, a velocidade que estaria marcando ali no velocímetro do seu carro, tudo bem? Então esse problema da reta tangente e da velocidade média foi para dar essa noção para você do que é essa coisa de limite, né? Então, limite você pode pensar que são valores que vão aproximando cada vez mais, e chegam em um ponto, tudo bem? Esse ponto geralmente é chamado de limite.